Olá a todos que assistem esse vídeo. Estamos iniciando mais um encontro para realizarmos as correções das atividades dos PETs. O nosso encontro de hoje é para juntos realizarmos a correção do PET do terceiro ano, volume 2, referente à semana 3, dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Te convido a abrir o material comigo para que juntos possamos realizar as correções. Vamos iniciar as correções pelo componente curricular de língua portuguesa, né? As atividades do componente curricular de língua portuguesa. Atividades número 1. Observe a imagem e responda oralmente as questões. Então, vamos observar essa imagem. Nós vemos na imagem um rapaz e uma moça, e a moça entregando uma lata para o rapaz, né? Um objeto aqui para o rapaz retirado dessa caixa. O que você percebeu nessa imagem? Então, nós percebemos nessa imagem o quê? Nós percebemos um rapaz e uma moça, o rapaz recebendo, né, um objeto que a moça retirou da caixa, e ambos sorrindo, né, alegres. Como essas pessoas estão se sentindo? Né? Elas estão alegres, né? Estão sentindo alegria. Demonstram, tanto na sua expressão corporal, quanto no olhar, felicidade. Você acha que elas são amigas? Pela imagem, nós percebemos que elas são íntimas, né? Elas têm intimidade uma com a outra. E tudo indica, sim, que são amigas, né? E como você sabe, né? Como podemos saber? É através do carinho e do olhar de uma para a outra. Que atitudes demonstram a amizade entre as pessoas? Algumas atitudes, elas podem demonstrar amizade entre pessoas, como a cumplicidade, o carinho, o respeito, né? O companheirismo, são atitudes que demonstram amizade entre as pessoas. Número 2. Nessa atividade, vamos compartilhar a leitura da fábula entre você e um adulto, alternando. Vá fazendo o que ele pedir de acordo com as orientações da atividade que se encontra no começo da nossa semana. Então, vocês devem seguir, junto com o adulto que estuda com vocês em casa, as orientações que constam no início da terceira semana do componente curricular de língua portuguesa do PET do terceiro ano, ok? Então, vamos realizar a leitura agora da fábula. O título da fábula é Os Viajantes e o Urso. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um dos animais mais perigosos daquela floresta, um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar sua orelha, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí, viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral: o perigo põe à prova a sinceridade e a amizade. O autor é Esopo. Número 3. Registrando descobertas. O que você aprendeu sobre a fábula que trabalhamos e sobre o autor desta fábula? Retome a leitura, caso seja necessário. Então, nós podemos tirar vários aprendizados, né? Podemos aprender várias coisas com essa fábula. Eu destaquei aqui 3, mas vocês podem colocar outros aspectos que vocês aprenderam sobre essa fábula. Primeiro, fábulas são histórias curtas que apresentam uma moral ou lição ao final e animais com características humanas. Então, a fábula é um texto curto, é uma história curta, né? Com início, meio e fim, que apresenta uma moral. Olha para você ver lá no final, ó, moral, que é a lição, o ensinamento que aquela história traz para o leitor. E os animais, eles possuem características humanas, têm um raciocínio, eles falam,
eles se expressam como seres humanos. Os animais, que são os personagens das fábulas, eles possuem essa característica. Segunda lição. A segunda lição é a moral, né? O perigo põe à prova a sinceridade e a amizade. Olha para você ver que o número 2 eu coloquei. O perigo põe à prova a sinceridade e a amizade. Por quê? Porque nós percebemos que haviam dois viajantes, né? E deram de cara com um urso na floresta. O primeiro, ele correu, escalou uma árvore, mas o outro, né, diante da situação do aperto que ele estava passando, e percebendo que não tinha como correr naquele momento e nem vencer o urso, ele se joga no chão e finge de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar a sua orelha. É isso que trata a fábula. E o urso achou, né, que ele estava morto e foi embora. Aquele amigo que havia fugido e largado o outro viajante, né, o viajante que havia fugido e largado o outro viajante sozinho, ele desce e curioso quer saber o que o urso estava cochichando no ouvido do viajante que ficou. E o viajante disse, né, utilizou aquela situação para jogar uma indireta, né? Criou uma situação para que o viajante que subiu na árvore pudesse perceber que a atitude que ele teve não foi uma atitude de um amigo, de largar o companheiro sozinho, não é? Então, por isso que tem aqui a moral. O perigo põe à prova a sinceridade e a amizade. E na situação de perigo, aquele que é amigo, né, e sincero para com o outro, jamais largaria o companheiro sozinho, não é? É uma segunda lição ou segunda aprendizagem que nós podemos obter sobre a fábula. E terceiro, é sobre o autor, né? O autor é o Esopo. Esse autor, ele utilizava na época que ele era vivo, na época que ele escreveu as fábulas, não foi só essa fábula que ele escreveu, ele utilizava as fábulas para dar conselhos. Então, essa fábula é uma história que ele criou, que ele escreveu para dar conselho para as pessoas. Então, por isso que todas as fábulas do Esopo, né, ela tem uma lição, uma moral, tem um ensinamento, né, tem um conselho por trás da história. Vamos iniciar agora, então, a correção das atividades do componente curricular de matemática. Observe a figura e responda oralmente as questões. Então, nós temos aqui várias figuras, né? Círculo, retângulo, quadrado, triângulo. Como são nomeadas as figuras que você vê nessa imagem? Então, é círculo, triângulo, né? Círculo, triângulo, quadrado e retângulo. São os nomes das figuras da imagem. 2. Separe as imagens apresentadas a partir de sua semelhança ou diferença em 3 grupos de acordo com as figuras geométricas trabalhadas na atividade anterior. Após separar, escreva os critérios utilizados para relacionar o objeto àquele grupo. Então, nós devemos separar em 3 grupos. O primeiro grupo, né, nós podemos separar aqui as imagens que possuem o formato do círculo, tá vendo? O que tem a forma de um círculo. Eu coloquei como grupo 1. A segunda, as imagens, que é a placa e a régua, que tem o formato de um triângulo. E o grupo 3, né? As imagens, as 4 imagens aqui, tá vendo? Que tem o formato de um retângulo, ok? Então, quais que foram os critérios? Grupo 1, os objetos têm o formato de círculos, né? A lente aqui, olha para você ver, tem um formato de círculo, as moedas e o relógio. O grupo 2, os objetos têm um formato de triângulos, que é a placa e a régua. E o grupo 3, os objetos têm um formato de retângulos, baralho, dominó, calculadora e esse chocolate. Ok? Estamos finalizando, então, a correção da terceira semana das atividades
do terceiro ano, do PET volume 2. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Nos nossos próximos encontros, estaremos realizando as correções das atividades das próximas semanas do PET.